Isabel, bom? Oi, tudo bem? ótimo. O programa hoje vai estar bom, hein? Eu acho. Você acha? Eu acho que o pessoal vai gostar. Cara, nós temos 2 convidados de altíssimo nível, né? Maravilhosos. Vou te contar do meu convidado aqui. Fala Olha só, dele. ele é bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Pós-graduado em História da Igreja e do Pensamento Cristão pela Faculdade Batista do Rio de Janeiro. Bacharel e licenciado em História da Universidade Federal Fluminense. E se eu Nossa. continuar aqui, vai dar 1 hora e o programa não vai acabar. Gente, Tanta mas a coisa. minha também é... É? A tua é boa também? Pô. Conta aí, conta aí. Conta aí. Olha, ela é Ialorixá de Ogum, iniciada no candomblé em 1981. Só tem 42 anos que ela está na religião. 42 anos. Dirigente espiritual do Ile Axé Omó Efon Olobé Omi. O que é isso? O que é isso? Vou te falar. Que a gente acha bonito, mas a gente não sabe a tradução, né? Mas eu vou traduzir para vocês. Casa da Força dos Filhos da Nação Efon, do Dono da Faca e da Água. Bonito, né? Nossa, Ela é professora aposentada do Pedro II, no Rio de Janeiro, também nascida no Rio de Janeiro. E essa casa que ela dirige é em São José de Embaçaí, São aqui José. em Maricá. Até aqui em Márcia, Maricá. amiga querida de São José, beijo. E ela também é mãe de pet. Ah, o meu convidado também é. Ele é casado com a Cíntia, é pai do Oliver, da Isabela e da Ana Júlia. Igual a minha, 3. Vocês abriram uma fábrica de galinha, quiseram povoar o mundo. Ó, mas a minha também, ela tem 5, mas ela já foi protetora, já teve 21, agora só tem 5 Também- animaizinhos lá. Igual como eu também tenho 5 cachorrinhos. Aí, tudo igual, tá Tudo vendo? igual, tá tudo batendo. Tudo batendo. Eu tô falando de quem? Tá tudo combinando. Tô falando do pastor Oliver, da Igreja Batista da Lagoa, em Maricá. E eu tô falando da mãe Tânia, de Ogum. Tudo bem, gente. Sejam bem-vindos Sejam ao bem-vindos. Simples Assim Podcast. Maravilha obrigado. estar recebendo vocês aqui. Muito orgulhosa nós estamos de receber vocês aqui. Obrigada. Olha, gente, vou contar para vocês o motivo do nosso convite. Nós fizemos, há umas semanas atrás, um programa sobre intolerância. E nesse programa nós falamos essencialmente sobre como respeitar as diferenças e como trabalhar isso no nosso dia a dia, né? Seja ela uma diferença religiosa, seja ela uma diferença de raça, seja ela uma diferença de opção sexual, seja ela qualquer diferença ou uma simples opinião que você pensa a respeito de algo, né? Então, e nós tivemos, assim, a gente ficou um pouco chateados, porque nós tivemos muitos comentários, talvez pela ignorância ou talvez pela própria maldade, de assuntos como as religiões de matriz africana só falam no diabo, só fazem o mal. Se você não acredita em Jesus, então você acredita no mal. Ou se vocês são todo um bando de comunistas. Ou seja, uns comentários que acho que o pessoal não entendeu legal o que era intolerância, né, Isabel? Acho que o pessoal não viu o programa até o final, talvez. Acho que foram os intolerantes mesmo que foram lá e comentaram. Ou se essas pessoas estão assim com um certo tipo, sei lá. Mas você sabe que isso é um sinal, né? É um sinal que a gente tem que continuar falando sobre isso. Exatamente, por isso que nós estamos aqui. Então, a gente quer ouvir vocês um pouco e o nosso assunto é esse, esclarecer as pessoas, né, e tirar um pouco desse véu turvo que tem na vista, na mente, ou talvez até no coração dessas pessoas. Mas essa aqui é a nossa ideia. Acontece que existe, acho que, um desrespeito, né, com as pessoas quando elas só querem manter suas crenças religiosas. Exatamente. E elas são desrespeitadas, assim, de todas as formas. E a gente quer saber de vocês, assim, de onde vem esse desrespeito? Por que isso? O pastor Oliver vai poder falar com muito mais propriedade, mas o erro já começa na atribuição do termo diabo às religiões de matriz africana. Até porque o diabo é uma criação judaico-cristã. E aí o pastor Oliver pode falar mais do que isso. Nós não temos diabo, nós não cultuamos diabo, a Umbanda não cultua diabo, o Candomblé, o Ifá, a Quimbanda, ninguém cultua diabo. Diabo não nos pertence. Interessante, eu concordo. Aliás, eu quero aqui saudar todos, saudar a mãe Tânia,
e já é uma amiga já de longo tempo aqui na cidade de Maricá. Vocês Tá são com amigos? Sim. Sim, a gente Ué, milita pelos direitos humanos. Mas pode? Mas pode alguém E do candomblé deve, ser claro. amigo de algum pastor? E deve, É? militamos pelos direitos humanos. Olha aqui em Maricá. que maravilha. Aí, ó. Olha, é isso aí que a gente está falando. Que isso sirva de exemplo, que isso sirva de exemplo. respeito. Né? Aliás, quando vocês nos convidarem, nós viemos aqui para o estúdio. Lembramos de uma reunião que nós vamos ter com vários outros pais de santos e mães de santo da cidade. Então, a luta pelos direitos humanos é uma realidade premente, necessária nos tempos de hoje. E eu acho que isso não deveria causar espécie, né? E ficarmos assustados. Eu sei, porque não é algo tão comum. Eu imagino, talvez, que Mãe Tânia não tenha muitos pastores amigos, não é? Eu tive alguns ao longo da minha vida. Um pastor da Igreja Luterana de Ipanema, pastor Mozart Noronha, frequentava a minha casa. Que bonito. E o pastor Neemias Marien, da Igreja Batista Betesda, em Copacabana, também cheguei a ter vários encontros com ele. Mas são pessoas abertas, são pessoas que não sofrem do mal da ignorância coletiva, Sim. Amém. que é uma São pessoas epidemia, raras. né? A ignorância coletiva está virando epidemia. É verdade. Mas por que, pastor Oliver, você acha esse desrespeito quando as pessoas querem simplesmente manter as crenças religiosas delas? Por que acontece? Bem, eu vou falar então do meu lugar de fala, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que a Bíblia é, acima de tudo, um livro que defende muitas minorias ali. Nós vemos Jesus defendendo leprosos, nós vemos Jesus defendendo crianças, nós vemos Jesus defendendo mulheres, numa sociedade em que todos esses grupos eram extremamente discriminados. Então, quando a gente vai para a Bíblia e a gente se torna uma pessoa intolerante, nós não entendemos a mensagem da Bíblia. Não entendemos. Está deturpando essa mensagem, Nós estamos não? deturpando essa mensagem. Aliás, era isso, esse efeito que causava nas pessoas quando viam Jesus com quem ele andava. Ele andava com as prostitutas, ele andava com os pecadores, ele andava com pessoas que eram diferentes dele, mas ele dizia, olha, as pessoas me chamam amigo de publicanos e pecadores. Comilão, ou seja, e ele comia na casa deles. Então nós vivemos hoje um tempo, e eu lamento porque eu estou aqui com minha amiga Mãe Tânia, mas eu imagino que Mãe Tânia deve às vezes andar na rua e ouvir muitos evangélicos, quando ela está parlamentada, falando que está amarrado. Piadas, Né? desrespeito, ofensas, isso é comum. Jesus não agia assim. Então, nós precisamos retomar essa mensagem de Jesus e lembrar de que o cristianismo, até o 3º século, foi, acima de tudo, uma mensagem pura de pessoas que o Estado perseguia, matava, queimava vivo, eram jogados nos coliseus romanos e comidos por leões, mas virou um projeto de poder a partir do 3º século da era cristã. Infelizmente, esse projeto de poder é o que muitas vezes nós vemos num discurso dominador, num discurso autoritário, num discurso de destruir o outro que pensa diferente de você. Quando virou um projeto de poder, sem dúvida, saiu daquilo que Jesus imaginava que a igreja fosse, um estilo de vida. Sim. Eu acho que acontece que é um crime, é um crime, né? Quando você faz esse desrespeita, é um crime de ódio que fere a liberdade das pessoas, até a dignidade humana, né? Mãe Márcia deve saber mais, Mãe Tânia deve saber mais, porque normalmente, infelizmente eu estou usando essa palavra normalmente, porque é o que acontece. As religiões de matriz africana, elas são atacadas, né? Os templos são depredados, os centros, é uma coisa... tem muito ódio nessas coisas que acontecem. E essa questão, Isabel, não é uma questão recente. Criaram o dia 21 de janeiro como o Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa, depois que no ano de 2000, nesse mesmo dia, houve o falecimento na Bahia de uma mãe de santo, a mãe Gilda, que foi admoestada, perseguida, e ela tinha problemas cardíacos e infartou e morreu. Por isso foi criado esse Dia Nacional contra a Intolerância Religiosa. E a intolerância religiosa, ela é crime. É um crime previsto na Declaração Universal dos Direitos do Homem, previsto na Constituição Brasileira, previsto no Código Penal, previsto em leis, em outras leis complementares, e continua acontecendo. Irmã Tânia, me fala uma coisa. Como eu estava até comentando com vocês, o tanto que esse programa tem sido bom para mim e para a Isabel, e a gente tem aprendido muita coisa, a gente tem estudado muito, né, a cada pauta. E a gente... eu fui atrás de ver quem é essa... Eu não sei nem falar essa figura e tal, chamada Exu. E aí eu vi que
ele concentra tudo, concentra a natureza, concentra os bons momentos, os maus momentos, ou seja, ele é uma figura universal. Por que as pessoas acham que Exu é uma encarnação do demônio? Por desconhecimento e ignorância. Exu, dentro do candomblé, é o primeiro orixá a que se faz referência, a que se canta, a que se louva. Ele é um brincalhão e ele é o responsável por girar a roda da vida. É ele quem move a vida. Então, talvez por isso, por ele mexer com a vida das pessoas, ele seja associado, demonizado, né, como um diabo. E, na realidade, não é. Todos os orixás, dentro do candomblé, eles têm uma relação com os elementos da natureza. O candomblé é uma religião que reverencia a energia que emana da natureza. É o vento, é a pedra, a folha, a água doce, a água salgada, o trovão, a chuva, enfim. Exu é só mais um orixá. É o primeiro e tem um espírito extremamente brincalhão. Ele brinca. E é um orixá extremamente importante também. E não tem nada. A nossa cultura de candomblé não tem rigorosamente nada a ver com o diabo. Como eu disse, de origem judaico-cristã. Agora, eu queria fazer uma pergunta para o pastor Oliver. Por que esse tipo de coisa é passado, inclusive, dentro de algumas igrejas evangélicas e algumas denominações? Né? Os próprios dirigentes, né? Os próprios pastores, quem está ali, vamos dizer, guiando as ovelhas, eles passam essa demonização da religião afro para os seus fiéis. Porque é uma coisa que vem de dentro de algumas congregações. Porque quando nós analisamos a história, a gente percebe que todos os grandes impérios, para dominarem o seu povo, precisam criar um inimigo. Eu não estou dizendo que o diabo não exista. Nós, evangélicos, católicos, acreditamos que existe e Mãe Tânia tem razão. É uma construção judaico-cristã. Aliás, quando a gente teologicamente vai para a Bíblia, a gente percebe algo interessante, que nos chamados textos pré-exílicos, ou seja, houve um momento na história, no Velho Testamento, que o povo de Israel, mais especificamente a tribo de Judá, foi para a Babilônia, e lá na Babilônia, depois, quem dominou o mundo foi a Pérsia, tiveram contato com o zoroastrismo, que era uma religião que tinha umas definições de mal e bem muito mais definidas. Por exemplo, alguns textos pré-exílicos da Bíblia, quando Davi vai fazer um censo, o texto diz assim, um espírito mau da parte de Deus. Então, eles acreditavam que o mal vinha de Deus. Depois que eles voltaram do exílio, o texto diz assim, não, Satanás entrou no coração de Davi e ele fez um censo. Então, a gente percebe teologicamente que tem uma revelação geral, que as pessoas, na cultura judaico-cristã, estão conhecendo mais a Deus e conhecendo o bem e o mal. Até desembocar no Novo Testamento, em Jesus, que a gente vê Jesus expulsando demônios, Jesus lutando contra o mal de uma maneira mais específica. Agora, eu posso terminar essa minha fala dizendo, Isabel, que muitas vezes, em muitas igrejas, se fala mais do diabo do que do próprio Jesus. Sim. É incrível isso. Impressionante. Porque isso amedronta as pessoas. Eu não estou dizendo que ele não exista, mas todo o mecanismo de medo... Isso é uma forma de dominação, é isso? Muitas vezes é. Se você entra numa igreja católica ou evangélica e se fala mais do diabo do que de Jesus, isso é um mecanismo de dominação. Porque alguma coisa está errada, né, pastor? Claro, se tudo que eu fizer é do diabo, eu vou depender do pastor como um guru. E nós estamos vivendo um tempo de pastores que querem ser, muitas vezes, gurus das suas ovelhas. Eu não estou criticando aqui os pastores, influencers, youtubers, mas nós estamos vendo um momento de coach no mundo, coaching, em que o pastor ele vira um guru de costumes da pessoa, de tudo que ela tem que fazer. Ele é o baluarte de toda a verdade, ela não sabe tomar decisão nenhuma, porque todo caminho que ela dá mais autônomo, bem, ela vai fazer algo diabólico, meu pastor falou que então eu tenho que ser dominada pelo meu pastor. E há muitos pastores charlatões, infelizmente, usando esse expediente. Não seriam os vendilhões do templo? E você lembrou bem, Jesus quando entrou no templo, o único texto em que Jesus derruba tudo é quando fizeram do templo uma casa de comércio. Jesus falou, olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração e vocês estão fazendo dela covil de ladrões. Então vocês que estão aqui ouvindo esse podcast, você conhece algum pastor que faz do templo comércio, é um vendilhão do templo. Jesus o expulsaria da igreja. Sai daí e não siga esse caminho. O recado está dado. Recado dado. Agora, eu fico assim um pouco impressionada porque às vezes você vê pessoas que são ignorantes que eu estou falando aqui é no sentido do saber, né?
Mas eu já escutei de pessoas bem esclarecidas, né, coisas horríveis do tipo: mas esse pessoal que está na África, por exemplo, eles sofrem porque muitas doenças, muitas coisas ruins, muita fome, porque a religião que eles escolheram. Então, esse tipo de absurdo a gente escuta. E a gente sabe que não é bem assim. O continente africano é um dos mais ricos do mundo, com reservas minerais fabulosas, e que desde sempre foi explorado pela civilização branca, dominado, Exatamente. Dividido, né, o que até hoje provoca guerras étnicas, porque a África foi toda dividida politicamente de acordo com os interesses dos seus dominadores. Franceses, ingleses, belgas, né, e outros mais. Isso aí ninguém fala. Não, ninguém fala. Ninguém fala que dentro de um mesmo país, de uma mesma nação, foram jogadas etnias diferentes que já eram rivais. Então, eles continuam até os dias de hoje brigando por conta disso. Então, outra questão, a civilização branca europeia enriqueceu às custas dos africanos, do povo africano. E hoje o povo africano paga exatamente as contas. Conseguiram colocar governos corruptos, milionários, que acabaram se aproveitando exploravam também cada vez mais a população para conseguir o seu quinhão das riquezas e mandar para o continente dominador a maior parte das riquezas africanas. Agora, é interessante lembrar que o culto que acontece na África não é o candomblé. As pessoas têm uma visão equivocada. Não, eu quero ir para a África porque eu quero conhecer o candomblé africano. Não vai conhecer nunca, porque o candomblé é brasileiro. Ah, é? O candomblé nasceu no Brasil. O que existe na África é o culto à ancestralidade. Então, em África, diversas tribos ou aldeias ou cidades, né, cada uma delas era governada por um orixá. Então, na aldeia de Irê, o rei era Ogum. Então, todos aqueles que nasciam na aldeia de Irê eram filhos de Ogum. Em Oió, o rei era Xangô. Então, todos os filhos, todas as pessoas que nasciam na aldeia de Oió eram filhos de Xangô. Acontece que o tráfico negreiro misturou todas essas aldeias nos porões dos navios. Quando eles chegaram inicialmente a Salvador, eles tiveram a brilhante ideia de se unir. E aí eles passaram a festejar e a celebrar os seus orixás em reuniões fechadas, com medo das sanções dos brancos, e aí eles celebravam todos esses orixás, cada um de uma aldeia diferente. E aí se transformou no xirê, que em Yorubá significa festa, referente aos orixás. Então o candomblé nasceu na Bahia, o candomblé nasceu no Brasil. E o que acontece, Mãe Tânia, é que provavelmente essa pessoa de quem ouvir essa história, né, não está preocupado com essa parte histórica de jeito nenhum. Não. Ele está preocupado em dizer que a religião dele é melhor do que a dos outros, que isso acho que um erro muito grave que a pessoa tem, né? Quando ela só reconhece a religião dela e as outras religiões não importa. Não, lá é ancestralidade, o candomblé aqui, não importa. Mas o meu Deus é o meu Deus, é esse meu Deus aqui da minha igreja, e o deles não. O deles é o mesmo. Ótimo, a senhora Só ter troca falado de nome. isso. É o mesmo. Ótimo. Porque o candomblé, embora as pessoas não saibam, ele é monoteísta. Tem um Deus criador. Os outros funcionam, não sei como, dentro da igreja evangélica, funcionam, para nós seriam orixás, na igreja católica santos. Eu não sei dentro do protestantismo como eles se referem. Mas o candomblé é monoteísta, tem só um Deus, que é o responsável pela criação do mundo. Então, não temos vários deuses. Isso só muda Estamos o nome. falando de um Deus só, apenas. É de um grande criador. Né? E de uma coisa que une, eu acho que tem uma coisa que une todas as religiões, né, Sandra? Que é o fazer o bem, o amor, como você está falando, professar o amor. Gente, falar que nasceu na Bahia e é uma coisa brasileira, eu fico até emocionada, porque assim, só um país como esse, desculpa, com tantas diferenças, que é capaz de criar uma coisa dessa, entende? Então, assim, por que essa intolerância, né? Vocês me desculpem, mas eu fico muito triste com isso. Entristece mesmo. Vocês sabem, esse mecanismo de dominação, Sandra, Mãe Tânia, a gente tem que falar da escravidão. A gente tem que falar. Eu ia tocar nesse assunto. Então fala, Isabel. Não, a minha pergunta era essa. A origem dessa intolerância
religiosa, isso não tem a ver com racismo? Com certeza tem. Por exemplo, olha, veja só. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber que o cristianismo, em primeiro lugar, foi uma religião de negros. Eu vou mostrar biblicamente para vocês. Quando o cristianismo bombou, em primeiro lugar, ele não bombou na Europa. O maior teólogo da Igreja Católica é Agostinho de Hipona, que é africano. Ponto. Nos primeiros concílios que a Igreja fez nos primeiros séculos, a maior parte dos bispos eram africanos. Aquela pessoa que carregou a cruz de Jesus, Simão o Cirineu, era africano. A Bíblia é citada, ou melhor, a África é citada na Bíblia muito mais vezes que a Europa. Talvez a Europa é citada uma vez ou duas, mas você vê Egito, você vê Etiópia o tempo todo. Ou seja, eles conheciam os negros, conviviam com negros. Em Atos capítulo 13, verso 1, fala que na igreja de Antioquia tinham vários mestres e doutores. Saulo, Barnabé e Simão, chamado Níger. Opa, o que é Níger, gente? É negro em latim. Ou seja, ele era um diácono, um líder dessa igreja, um líder dessa igreja que era negro. Então, eles conheciam. É no fim do livro de Atos que o evangelho está chegando na Europa. E algo que vocês têm ouvido direto, né? Que quando Jesus nasceu e Herodes quis matá-lo, José e Maria o levaram para qual país? E para qual continente? O levaram para a África, no Egito. E como a gente sempre ouve, né? Se ele foi ser escondido no Egito, pensa numa criança sueca, né? Às vezes já ouviram esse argumento, né? O Jesus. Castanho claro. Escondido na África. Exatamente. Eu não estou dizendo que Jesus fosse negro dessa forma, mas com certeza ele não era louro, De olhos azuis. nem de olhos azuis. Uma construção da Idade Média, um instrumento de dominação. Então, para você escravizar alguém, e a escravidão foi tão terrível, você precisa desumanizar essa pessoa, esse ser. E foi feito isso. E foi feito isso. E agora no Rio de Janeiro, essa moça na Zona Sul que chicoteia o entregador negro com... Como é que fala, gente? Aquilo que a gente guia um cachorro, né? Uma coleira. Vocês percebem como é que a escravidão ainda está impregnada? Enraizada, está enraizada. Não há um dia em que qualquer um de nós, folheando qualquer jornal, tanto um jornal, uma Folha de São Paulo, Globo, o Dia, não veja casos de racismo explícito no Brasil. Não há um dia, um único dia. E você... É impensável que isso ainda aconteça. Você vê uma coisa que eu até nem quero me desculpar pela minha emoção, porque é de ficar mesmo muito... Não posso falar mais besteira, senão não publicam as nossas coisas, mas eu fico muito pé da vida quando essas coisas me revoltam. Tem uma coisa que você falou, mãe Tânia, que é o seguinte, que... enfim, os negros todos se reuniam e se escondiam. Sim, eles faziam os cultos às escondidas, porque a Igreja Católica, na época, não permitia, os senhores de engenho, os donos deles também não permitiam. Então, eles acabaram, foi a origem do sincretismo, eles colocavam imagens católicas nas prateleiras, forradas, e por baixo ficavam os assentamentos dos seus orixás. E aonde que é que os cristãos também se Resistência, né? se reuniam, se não era naquelas cavernas escondidas, porque Sim. o poder também não deixava? No Império Romano? No Império Romano, Nas não foi catacumbas isso? romanas? Nas catacumbas. É verdade, isso aconteceu. Mas é triste, Sandra, perceber que às vezes o perseguido se torna perseguidor. Aqui no Brasil, nós evangélicos, e eu sou evangélico, e quero aproveitar essa audiência para dizer, tem muito evangélico que quer um Estado teocrático no Brasil. Mas há 150 anos atrás, para ser funcionário público tinha que ser católico. Para nascer tinha que ser católico, para morrer tinha que ser católico. Sim. Quem muito lutou pelo Estado laico no Brasil foram os evangélicos. E agora verdade. que o Brasil está se tornando um país evangélico, muitos estão esquecendo disso. Não, nós queremos agora determinar nossa religião como dominante. É triste, mas nós sofremos preconceito e perseguição também. E, graças a Deus, em 1891, na primeira Constituição da República, gente, o Brasil vai ser um Estado laico. Isso é essencial, é fundamental. Temos que lembrar para qualquer disso. convivência pacífica entre religiões, entre pessoas de diferentes credos, pessoas de diferentes profissões, pessoas de diferentes raças, pessoas de diferentes práticas sexuais. O Estado tem que ser laico. Então, hoje eu sou ateia, mas eu já fui, minha infância de formação católica, minha família de formação católica. E a primeira vez que eu ouvi falar em Estado laico, se não me engano, foi desse Jesus, viu, pastor Oliver? Que ele falou assim, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Fantástico. Porque na sua moeda... Por que o senhor é rei e sua cara não está aqui na moeda? Não foi assim, mais ou menos? Exatamente. Então, aí ele falou assim, não, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, esse cara também já foi o primeiro a falar isso. É por isso que eu não entendo, às vezes, sabe, pastor Oliver, que aonde é... O senhor falou aqui do terceiro milênio e eu até anotei aqui. Porque deve ter sido aí
que alguns cristãos se afastaram de No Cristo. terceiro século da era cristã. Terceiro século da era Isso. cristã. Deve ter sido esse o marco onde Sim. esses cristãos se afastaram de Cristo, porque não é possível, É verdade. não é? É verdade, mas sempre na história tem um remanescente fiel. E tanto na igreja evangélica como católica. Eu quero aqui, você, antes da gente começar o nosso podcast, a gente no ar, você, Sandra, falou uma frase linda. Você falou assim: nós somos preconceituosos em desconstrução. A gente tem que ter humildade para reconhecer isso. Eu sei que Isabel tem uma pergunta para fazer. Ontem teve uma polêmica numa conversa que eu tive. Uma pessoa chegou para mim e eu falei assim: gente, eu amo o samba. Não sou muito chegada a carnaval. E eu amo essa moça, ela é uma evangélica. Ela falou assim: pastor, você é um pastor, falar que ama o samba? Que absurdo. Aí eu cheguei para ele e falei assim, não, falei com todo carinho, falei assim, veja só, quando meu pai se converteu, eu sempre digo isso, meu pai não quebrou os discos de Chico Buarque. Meu pai não quebrou. Amém por isso. Meu pai entendeu que uma coisa é fé cristã, outra coisa é a cultura brasileira. Que bom. Que o samba é um Patrimônio. É música. O samba é música clássica, o samba é lindo. Como é que eu posso dizer que é diabólico um samba? Moço, não se esqueça que o negro também construiu as riquezas do nosso Brasil. Isso não é Deus falando? Olha a história da capoeira. Quando eu vejo alguém jogando capoeira, eu vejo, gente, tem uma história aí. Tem um choro de negros que estão manifestando. E a capoeira só surgiu no Brasil também. Exatamente. Enquanto lá nos outra Estados manifestação Unidos, o negro... Genuinamente, né? Genuinamente nacional. O negro aceitou a religião do branco, né? E a gente vê os negros espíritos, os corais, os gospels, a gente fica feliz. Mas no Brasil, eles estavam dançando, chegava o senhorzinho, o que vocês estão fazendo? Nós estamos dançando. Mas era uma luta. Que história linda de resistência. Então, nós evangélicos precisamos ter a humildade de entender que a gente precisa aprender também. Que a cultura negra tem muito a nos ensinar. E a gente vê nas igrejas pentecostais a cultura negra, mas só que ninguém fala que é a cultura negra. No momento que vem o Espírito Santo, no momento da manifestação do Espírito Santo, como nós evangélicos falamos, você vê ali a manifestação, o calor, é a África, mas ninguém diz. Então, o pastor Kleber, que eu também estava escutando ele falar, Kleber Lucas, ele estava falando isso. Ele falou o seguinte, que na igreja protestante, nas assembleias, você vê o calor humano, as pessoas cantam, as pessoas louvam, se entregando, com Isso música, com movimento, não é aquela coisa de você louvar numa posição de sentido, numa coisa fechada, que ali você vê exatamente isso que você acabou de falar. Mas ninguém diz. Mas ninguém diz. Mas isso que o seu pai fez quando se converteu, e amém por isso, que ele não quebrou os discos de Chico Buarque. Não quebrou. Né? E a resposta que o senhor deu para essa amiga significa respeito. Né? Sim. E eu acho que tudo começa pelo respeito. Né? Se a gente tivesse um pouquinho mais de respeito com o outro, com as coisas, com o que o outro pensa, a gente não estaria sempre tendo que falar desses assuntos como Exatamente. a gente está tendo. Porque a gente está numa trincheira, né, Sim, Tânia? a gente está numa trincheira e eu quero aproveitar esse espaço, uma fala sua a respeito da cultura negra. Às vezes eu me questiono, se o candomblé tivesse nascido na Europa, seria tão perseguido assim? Seria tão discriminado? Com certeza não. Com certeza Mas não, verdade. o candomblé é de origem negra. De origem negra. Mas aí também Por não isso, dá, para mim... Isso que a gente está falando quando está as ligado ao pessoas- racismo. Exatamente. E que está Tanto ligado, que eu não... ligado aos escravos. Sim. Exatamente. Não dá para falar disso sem falar da escravidão no Brasil. Eu dou sempre um exemplo, mãe Tânia, e eu sei que quem me acompanha nos vídeos vê. Todo evangélico que tem um filho pequeno, esse filho tem um bonequinho do Thor na casa dele. Só que o Thor é uma divindade nórdica, Verdade, branca. viking. Se a Marvel colocasse um herói de matriz africana, os evangélicos não iriam assistir esse filme, mas eles foram assistir o Thor. Verdade. Você entende? Porque nós demonizamos as religiões de matriz africana e não deveríamos ter feito isso. Nós só fizemos porque eles são pretos. A verdade é essa. Temos que reconhecer que é por isso, porque são pretos. E porque nós consideramos ainda, como sociedade, o preto subalterno, o preto não humano, o preto que não merece nada, não merece a existência, que justifica meus atos de racismo, e que essa mulher, volto a ela, que dá uma chicotada no entregador com a coleira do cachorro, está botando para fora essa genética histórica do nosso país, que é assim que o negro tem que ser tratado. Eu vou tocar numa outra coisa aqui, que eu não estava nem no script, mas eu vou tocar. O que acontece, o que a gente percebe também? Se eu estiver enganada, vocês me falem, por favor. A gente percebe também que dentro das religiões,
católica, evangélica, candomblé, umbanda. Os homossexuais, por exemplo, eles estão muito mais presentes nas religiões de matriz africana. Por que isso? Porque não discriminamos. Muitas igrejas têm tratado muito mal. Nós não discriminamos. Eu sempre falo... Nós aceitamos qualquer pessoa que queira professar a fé. A fé. Se ela é branca, verde, amarela, preta, se é L, G, B, T, Q, I, A, P, mais, pra gente não interessa. O abecedário todo. Todos, se- O que pra gente não importa é interessa. ela querer professar a fé dela. Exatamente, seguir os rituais, ter respeito aos princípios religiosos, pra gente é o suficiente. Pastor Oliver, me fala sobre isso. Olha, esse tema é um tema desafiador. Vocês sabem que o movimento LGBT da cidade me chamou para ir na Semana do Orgulho LGBT. E eu fui. É por isso que o senhor incomoda. Eu E o vou vídeo- fazer uma pergunta. E o vídeo- Como é que o o senhor vídeo tá aí. transita em todos os mundos? Eu vou falar. Por exemplo, gente, vejam, estarmos em convivência não significa que nós vamos concordar em tudo. Nós estamos numa mesa aqui que temos uma católica, uma ateia, uma mãe de santo e um pastor. E nós somos amigos. Quando eu fui lá, e aliás, ontem me perguntaram, olha, eu achei que muitas pessoas chegam para mim, o senhor não tinha que ter ido, o senhor não tinha que ter estado lá. Eu Imagino falei que assim, aí eu sofra falei várias assim, críticas, né? Jesus iria? Aí contei para eles uma história. Jesus um dia conversou com uma mulher samaritana. Era uma mulher que tinha uma forma de vida diferente da maioria das pessoas. Primeiro, Jesus está conversando com uma mulher, um homem não conversava com uma mulher na rua. Não conversava. É. Segundo, ela tinha vários maridos. Quando os discípulos voltam, eles foram comprar comida, eles se assustam, mas não falam nada. O que prova que Jesus sempre conversava com o diferente. Outro texto, em Mateus 9, Jesus chama Mateus para ser discípulo, e Mateus faz uma despedida de solteiro, né? Tá bom, agora eu vou ser discípulo. Ele era cobrador de impostos. O texto fala que ali foram publicanos, que eram cobradores de impostos, foram pessoas de formas de vida muito diferentes. E os fariseus disseram assim, que absurdo Jesus está aí nesse meio. Aí Jesus falou assim, vocês estão me chamando de glutão e amigo de pessoas diferentes, de pecadores. Mas eu tenho que estar no meio das pessoas. Então, Isabel, quando eu fui chamado, eu fiz um discurso com 4 pontos. Primeiro ponto, eu falei assim, todos nós somos pecadores. Eu sou tão pecador quanto um homossexual. Na fé cristã, todos nós somos pecadores, a salvação é pela graça, não é o que eu faça, é pela graça de Cristo que eu sou salvo. 2, eu falei da importância do Estado laico. Isso que eu falei aqui para vocês. 3, eu falei para eles que, ainda que eu discorde na Bíblia, eu concordo na Constituição. Essa é a frase importante. Ainda que eu discorde na Bíblia, eu concordo na Constituição. Vocês têm direitos a adotarem, direitos a se casar. Eu posso, na minha igreja, pensar diferente. Mas eu preciso, e todo pastor, na minha visão e padre, deveria defender o direito de vocês pensarem diferente de mim. Então, eu sei que isso... Olha, tanto hater entrou nesse vídeo. Imagino. Como eu sofri. É isso que eu Quantas perguntei. portas se fecharam Como é que pra o senhor mim? está transitando em todos os mundos? Imagina que os fiéis devam ficar aterrorizados. Muitos ficam. Mas eu entendo que era onde Jesus estava. E Jesus era amado pelas pessoas que tinham uma sexualidade diferente e odiado pelos religiosos. E uma coisa interessante que a gente vem falando, em vários programas a gente falou da Constituição, o senhor acabou de usar aí, né? Existe um documento, né, importantíssimo dentro do país, que é a Constituição. E nem a Constituição os intolerantes querem respeitar. Especificamente o artigo 5º, que resume tudo. Bastava só ele. Só ele. Artigo 5º da Constituição. Verdade. Que nos garante liberdade de culto e nos garante a igualdade de oportunidades e direitos. E isso gera muito problema, porque isso só tem dentro da minha família. Eu estou falando porque eu sei, não sei se Sandra, de repente, pode ter também, pessoas que são católicas, né? Eu sou católica, mas eu vou lá no candomblé, eu vou lá na Umbanda para me proteger, para fazer né? Para me proteger. Fazer um trabalho, como o pessoal fala. Se eu estiver errada, a senhora me corrija. Né? Forma popular. Para eu me proteger, para proteger a minha família, para abrir os meus caminhos, né? Assim que se fala. Mas eu não falo que eu vou, porque eu sou católica. Então, demonizaram Isabel, tanto que as pessoas têm vergonha. Você sabe o que é isso? Existe uma coisa de ter vergonha. Você sabe o que é isso? Isso é ser brasileiro.
Porque nós fomos formados por todas essas diferenças, por todo esse Tudo bem, sincretismo. mas existe uma coisa de você ter... Não sei se isso está A diminuindo, vergonha tá, de você- mãe Tânia? Você me fala, por favor. Não. Mas é porque as pessoas... Existe uma coisa de ter vergonha. Né? De assumir que, De um que você parente meu, simpatiza por com exemplo, o outro, só porque ele é diferente. Um parente meu, por exemplo, veio me perguntar, minha filha, mas e aí, você, como é que você está? Você tá em qual religião? Você está seguindo as coisas direitinho, né? Se eu falo para ele naquele momento, não, tio, eu tô no candomblé, eu acho que ele infartava na hora. Né? Eu tive essa impressão. É preciso mais sinceridade, né? Às vezes tem amigos, pais de santo e mães de santo, que falam assim para mim, pastor, tem evangélico que vem aqui, né? E eles não dizem, não manifestam. Então, nós temos vivido uma hipocrisia muito grande. Hipocrisia. Muito grande. Porque muitas vezes, e vejam só, as pessoas que têm mais ódio são sempre as que têm um telhado de vidro. Porque o ódio, acima de tudo, não é normal. Pode ter certeza. Se alguém tem muito ódio de matriz africana, às vezes ele tem uma queda pela matriz africana, mas ele não tem dificuldade de assumir. Se alguém tem muito ódio Mas de ele tem homossexuais... uma necessidade de expressar isso. Existem até políticos assim, com muito ódio homossexual. Às vezes é uma pessoa que Enrustida. tem... Exatamente. Que tem esses desejos e que isso para ele é algo que ele não Mas é que ele tem que manter uma imagem que, na verdade, não é a verdadeira, né? Então, por isso que eu olho sempre para Jesus e, veja, a Sandra está aqui, que vê Jesus como um grande homem, eu que vejo Jesus como Deus. Jesus, ele é o exemplo do equilíbrio. Você nunca vê Jesus com discurso de ódio com ninguém. Nunca. Incrível. Não há relatos. Eu sou apaixonado por Jesus por isso. E existe uma coisa também nas religiões, eu não vou falar que é só a religião evangélica, porque a gente escuta isso também no catolicismo. As pessoas colocam muito Deus como aquele cara que vai te punir o tempo inteiro. Isso me gera muito medo. Sim. Mas sabe? também é uma coisa totalmente errada, né, pastor? Não, me gera muito medo, porque eu, na verdade, eu tô com uma filha. As pessoas Não vai... entenderam Não o Novo se- Testamento. Vou E dar um não exemplo. se iludam, porque dentro do candomblé existem também pais de santo que digam, se você não fizer o que eu estou te falando, o seu orixá vai te matar, o seu orixá Nossa, socorro. vai acabar com a sua vida. Isso é tudo uma grande mentira. Violência, Mas né? tem E as a ver pessoas com acreditam. o poder, em perpetuar esse poder. Sim. Então eu vou ter poder sobre os filhos de santo, ameaçando, colocando o orixá como aquele que vai fazer alguma a coisa dominação. contra. É a dominação. Eu vou dar um Isso exemplo existe. Isso existe. Um exemplo bíblico. Você vê no Velho Testamento milagres para punir pessoas, né? Por exemplo, Coré, Datã e Abirão foram engolidos pela terra. Nadab e Abiú, que eram filhos do sumo sacerdote, foram fulminados. Mas no Novo Testamento, Jesus nunca faz milagre para punir ninguém. Todo milagre de Jesus é para abençoar. Pode ver. Não tem milagre. E tem um momento que eles estão chegando na terra dos samaritanos, que 2 discípulos falam assim, Jesus, não receberam você. Podemos pedir que desça fogo do céu e mate todo mundo? Aí Jesus fala, gente, vocês não me entenderam. Eu não vim para isso. Eu vim salvar os homens, eu não vim matar os homens. Então, Jesus nunca faz milagre para punir ninguém. É porque as pessoas querem usar da violência para te dominar. Exatamente. E me causa Essa já é a muito questão. medo. Primeiro que se alguém falasse, né, isso para mim, que Jesus era tão mal assim, que ia me punir, eu ia sair correndo. Porque quem quer ficar com o opressor? Quem quer ficar no lugar que a pessoa está te punindo? Né? Ninguém. O tempo inteiro. Jesus é amor. É afago, né? É um Deus de amor, é afago. afago. Olha o que ele fez com aquela mulher. Vê como é que Jesus era contra a pena de morte. Pegaram a mulher, peguei em flagrante adultério. Olha lá, o discurso misógino. Não trouxeram um homem. Jesus, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que ela tem que ser apedrejada. Todo mundo sabe, né? Todo mundo Sim, sabe. sim. Jesus falou o quê? Quem não tem pecado... Atire a primeira pedra. Acabou. Todo mundo foi embora, só ficou a mulher. E Jesus falou, vai e não peques mais. A gente vai ter que ficar falando isso mais agora. Quem não Gente. tem pecado que atire a primeira pedra para esse pessoal agora. Sim, aí. porque nós estamos vendo cristãos defendendo pena de morte, defendendo linchamento, Nossa. defendendo tudo isso de ruim que Jesus não defendeu. O cristianismo é perdão imediato. Desumanizando sempre. as pessoas, né? Eles fazem porque isso. eu Apregoando a violência. isso que o pastor Oliver falou, né? Eu vejo Jesus como um grande homem, um grande revolucionário, um cara que esteve à frente do seu tempo, um cara que Sim. enfrentou, assim, como ninguém, até hoje, o poder e tudo mais. Né? Então, e foi uma pessoa que, enfim,
ele não era a favor da violência, ele não tinha aquele negócio da outra face. Exatamente. Barrabás não chamou ele lá para ir para a luta armada e brigar e tal. Ele falou, não, esse daí não é o meu caminho é outro. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Então o seguinte... Bem, a Bíblia não fala que Barrabás o chamou para a luta armada, mas Mais ou menos isso. Mas Pedro né? chegou um momento, cortou a orelha de um soldado e Jesus falou, não, pode guardar essa espada aí. Eu vou para a cruz. Eu poderia pedir uma legião de anjos aqui, mas eu vou aceitar morrer por vocês. Então, realmente, Jesus era pacifista. Então por isso que eu, quando vejo, e aí eu vou usar de novo esse termo, porque talvez assim alguns cristãos consigam entender, quando eu vejo os vendilhões do templo fazerem apologia à arma, as pessoas andarem armadas, como é que você vai entender isso? Né? Será que só eu que talvez não entenda que este homem seja Deus, entenda a Bíblia de uma maneira diferenciada? Você está mais cristã que eles, Sandra. Está mais cristã que eles. Com certeza. Porque, você veja entendeu. só... Acho que você vai mudar a sua posição. Eu acho que até o final do programa você muda. Aí o pessoal falou da outro programa que nós fizemos, falou assim, Sandra, você está sabendo muito para quem não é cristã, né? Mas eu acho que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar. Tá certo? A gente precisa entender da onde que as coisas surgiram, né? E aí você vê uma teoria que dura aí há quantos séculos, né? E você tem que estudar, tem que saber de onde veio isso, como a gente precisa estudar o candomblé, a gente precisa entender. E eu hoje vou estudar e estou estudando a cada dia mais sobre esse assunto, porque eu acho que a gente precisa, para você dar uma opinião a respeito de algo, você precisa estudar. Não é isso, pastora? O senhor que é um cara estudado, um cara letrado nesse assunto, eu acho que o que a gente precisa fazer é continuar falando, sabe? Falando, mesmo que a gente esteja cansado falando. É um trabalho de formiguinha, porque a gente não vai conseguir mudar esse quadro da noite para o dia. São anos e anos e anos em que a cultura negra foi massacrada. Que qualquer manifestação de origem negra foi massacrada. São anos, são séculos. Então, isso não vai acontecer da noite para o dia. Agora, Mãe Tânia, a senhora já teve algum centro da senhora, algum local de culto depredado? Ou conhece alguém que teve esse local depredado? Uma vez, quando foi a saída do primeiro Ogã é quem toca atabaque, faz outras coisas também, mas só para vocês identificarem a função, uma das funções do Ogã. A casa lotada e vizinhos começaram a tirar pedras. Nossa. Alguns filhos meus quiseram, vamos devolver, ninguém vai fazer nada. Ninguém vai devolver, ninguém vai fazer nada. Deixa essas pedras aí, vamos continuar. Então, nós já tivemos. Durante a pandemia, nós fizemos um culto interno, porque tudo fechado. Sim. E havia umas 6 ou 8 pessoas dentro do barracão. Daqui a pouco bateu a polícia. Fomos denunciados por estar havendo aglomeração. Aí convidamos a polícia, quer entrar para ver. Não, senhora, só porque o toque do atabaque e o canto dá a impressão de que tem muita gente. Tem muita gente. Mas não era. Então, nós fomos denunciados, mas eu sigo. Firme, na luta. Na luta. Nós tínhamos reservado aqui até para citar alguns comentários. A Raquel separou para a gente um print de todos os comentários, está aqui no celular, dos comentários esses horrorosos que tiveram. Eu decidi não ler, porque a conversa está tão boa para estragar, né? Que bom. Com esse tipo de coisa. Mas eu acho que, normalmente assim, são essas coisas mesmo que a gente está falando. Essas pessoas que fizeram esses comentários, que provavelmente vão fazer de novo nesse programa, olha, eu vou falar para vocês. Nós vamos continuar. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Se vocês botarem comentário, nós vamos fazer outro. Vocês é que sabem. Quanto mais comentários vocês fizerem, mais programa nós vamos fazer. Sabe uma coisa que eu falei aqui antes de começar nosso podcast? Hoje a gente está vivendo um momento de massacres em escolas. A sensação que eu tenho é que nossos filhos tiveram que amadurecer antes do tempo. Porque nosso medo antigo era se nossos filhos estavam matando aula. Não é isso, gente? Era esse. Como é que eu vou explicar para minha filha que tem 10 anos que um maluco, um coleguinha, um outro louco pode entrar e matar todo mundo? Mas quando você analisa historicamente, o primeiro massacre que aconteceu nos Estados Unidos, acho que foi em 99, é no momento em que o discurso de ódio está começando no mundo. Sim. E politicamente, inclusive. É verdade. Então, nós estamos vivendo um momento de muita pregação de ódio. Então, toda pessoa que se diz cristão e tem ódio não é um cristão.
cristão dá outra face, cristão caminha mais uma milha, cristão perdoa, cristão não é favorável à pena de morte, cristão não defende arma. Cristão está preparado para morrer, nunca para matar. Maravilha. E cristão, é importante. cristão professa amor acima de tudo. Verdade. É amor. Amor e respeito. Cristão candomblecista, umbandista, católico, qualquer pessoa Isso é uma coisa religiosa que vocês segue que amor. estão à frente, né, da igreja, dos centros, vocês, né, enquanto dirigentes, vocês estão pregando isso o tempo todo, né? Porque provavelmente vocês recebem, né, pessoas que estão mais alteradas, pessoas que vão falar alguma coisa que só não vai concordar. Isso vai acalmar essa pessoa, Com a senhora certeza. vai acalmar essa pessoa e falar assim, não é por aí. Com certeza. Não é nesse caminho de ódio que a gente tem que Com ir. certeza. Mas o que a gente vê é que as pessoas parece que alimentam, né? Alimentam esse disse, discurso. no dia que jogaram as pedras, teve filho de santo meu, não, porque eu vou lá, eu não vai fazer nada. Deixa isso aí, vamos continuar a fazer o que a gente está fazendo. Não é para revidar. Tem uma Eu coisa sempre que é- digo aos meus filhos, há pouco tempo eles tiveram um aborrecimento, então teve um filho de santo, não, porque eu vou pegar fulano no meio da rua, vou bater, você não vai fazer nada. Se você fizer, você vai perder a sua razão. Faça uma oração, peça aos seus guias, aos seus orixás, que deem força para você passar por isso. E deixa a pessoa seguir o caminho Seguir dela e você segue o seu. sozinha. Só uma Exatamente. observação aqui que a Raquel me mandou. Realmente, o pastor Oliver se referiu àquela situação lá em São Conrado, daquele rapaz que foi chicoteado. Sim. Nesse mesmo dia, houve também, não aparece no vídeo, também tinha uma moça chamada Viviane Souza. Ela também foi agredida por essa mesma pessoa. Sim, foi. Não A se- mesma mulher? Não, é pela mesma mulher. Ela é a mesma mulher. Foi agredida. Ela agrediu primeiro a Viviane, aí a Viviane tentou se defender com os pés, ela foi, mordeu a Nossa. perna da Viviane. Eu não sabia desse detalhe. E depois Depois ela agrediu o rapaz. Como o rapaz foi tentar, aí ela começou a agredir o rapaz. E ia xingar o rapaz. Inclusive, depois a gente vai colocar aqui nas nossas redes sociais a vaquinha para quem quiser também ajudar a Viviane, porque está sendo feito um movimento bastante grande para o rapaz. Sim. E a gente vai colocar também nas nossas redes a vaquinha da Viviane. Eu tenho uma pergunta, não sei se vai ser possível, né, porque responder, mas eu acho que a gente vai ter que estar sempre realmente falando sobre isso. Como que a gente combate essa intolerância? Eu queria fazer um reparo, até o final da minha fala. Eu não considero intolerância religiosa, eu considero realmente racismo religioso. E eu digo, eu não quero ser tolerada, eu quero ser respeitada. Então, isso aí é algo extremamente importante. Mas a gente tem que continuar fazendo situações, propiciando situações como essas, de esclarecimento, falando do amor. Tem que continuar. Isso aí é aquela velha história, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Tem que ser assim. Fazendo Não essas vejo- reuniões, pastor Exatamente. Oliver, que o senhor faz com outros, né, dirigentes de outras religiões, isso é importantíssimo. Sim. Mostrar isso é essa uma união. prática. Quando a gente começou o programa, vocês estavam de mãos dadas. Coisa linda. Mas a verdade, somos Coisa muito linda. amigos. E eu amo as palestras que ele faz. Eu acompanho várias delas, Mas ele comento é muito, e tudo mais. muito sereno. Exatamente. Muito. E é isso que nós queremos, gente. É de um emocional, assim, que... Amém, amém. Não faz eu chorar de novo, gente, pelo amor de não, Deus. é Não faz eu verdade. chorar Mas de esse é o novo. caminho. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Não adianta a gente tentar, com atitudes violentas, combater a violência, porque a gente está só reforçando esse referencial de violência. Verdade. A gente não tem que fazer isso. A gente tem que mostrar que somos diferentes, sim, mas nos amamos e nos E respeitamos. nos respeitamos. Isso é fundamental. Exatamente. Gente, olha, esse programa está muito lindo. Por mim, eu continuaria aqui até mais umas 2 horas ou mais. Por quê? Já acabou? Não Já pode tá falar acabando. mais nada, não? Pastor Oliver é um pai consciente que precisa buscar a sua filha na escola. Verdade. Então, Todo mundo na sua luta, tá vendo né? todo mundo, vocês dois aí com essa... Eu também tenho umas criancinhas para pegar. As criancinhas para pegar. Então, e nós, os nossos cachorrinhos, né, irmã? As crianças. Das nossas As criancinhas. crianças também. Gente, olha, é assim, vou repetir novamente. Pode fazer comentário, mas quanto mais comentários racistas, preconceituosos vocês fizerem, mais programa nós vamos fazer, porque isso aí vai ser a nossa energia. Vocês vão fomentar a nossa energia. Isso E eu, olha, muito obrigada. Nós hoje aqui foi uma tarde maravilhosa. Isabel, eu tenho umas coisinhas aqui para falar para você.
Vocês querem falar mais alguma coisa, dar algum recado? Eu só repito isso. A gente tem que lutar contra o racismo. Esse racismo, ele está enraizado na cultura brasileira, secular, e a gente tem que lutar o tempo inteiro contra o racismo. O tempo inteiro. Isso aí. E a minha fala é, audiência, Sandra e minha querida Isabel e mãe Tânia, vamos olhar a realidade. Muitas pessoas têm dito que no imaginário brasileiro a mulher branca é para o romance, a mulata para as satisfações sexuais e a negra para o trabalho. É triste isso. É triste E o que demais nós isso. mais observamos nas comunidades é a solidão da mulher negra. A mulher negra é a que mais sofre preconceito, desumanização. E a gente tem que entender que tudo que é ligado à cultura negra está com uma pecha de maldição É verdade. para que nós continuamos perpetrando essas injustiças. Não foi isso que Jesus defendeu. Ele defendeu o amor ao próximo, e ele foi alguém que foi morar na África, no Egito. E nós vamos ter que continuar lutando, Sandra, é isso mesmo. Quanto mais haters nós tivermos, mostra que nosso caminho ainda não foi completo. Que nós precisamos lembrar. Eu sempre falo, converse com um evangélico raivoso sobre Jesus. A melhor maneira de falar com o evangélico é usando o documento dele, que é a Bíblia. Vai na Bíblia e mostra para ele. Olha o que Jesus falou aqui. Você está agindo como um cristão que, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Então não é bandido bom, bandido morto. Olha o que a Bíblia diz. Se teu inimigo... Jesus falou isso. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu sonho com essa sociedade que viva isso. Ainda que você não acredite em Cristo como Salvador, como eu, mas como minha Sandrinha acredita, como baluarte dos direitos humanos. Aquela sociedade que a senhora falou, aquela que está na Constituição, livre, justa e solidária. Isso É aí. isso aí. Agora nós esquecemos, olha, a conversa foi tão boa, mas nós esquecemos de falar De o quem? principal, gente. Gente, ativa o sininho, é isso? Ativa o sininho, gente. Você se inscreve no nosso Ativa canal. o sininho, se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta. Comenta e depois manda o link pro grupo da família, grupo da escola, manda pros grupo amigos- do condomínio, os amigos tudo. todos. Olha, nós somos descritos, gente. E outra coisa, assiste o nosso programa e faz comentário, e vai lá nos haters e faz comentário embaixo também. Isso aí. Não vamos deixar, essa luta é nossa. É de Nós- todos, essa luta é de todos. É. Outra coisa também, gente, é o seguinte, nós temos, o nosso podcast está no YouTube, e nossos cortes estão no Instagram e no TikTok. Depois vocês vão ficar famosérrimos hoje, hein, gente? Presta atenção. E nós estamos no Spotify também. E no Spotify, nós estamos montando a nossa playlist. Essa playlist, todo programa a gente indica uma música. Exato. E os nossos convidados também. Vocês trouxeram a música de vocês? Eu trouxe. Eu trouxe. Antônia fez também dever de casa? Parabéns. Fizemos o dever de casa. Obrigada. Mãe Tânia, qual que é a sua? Muito obrigado, Axé, do Carlinhos Brown, interpretado pela Ivete Sangalo. Nossa Senhora, Coisa arrebentou, linda. hein? Pastor Oliver, qual que é a sua? Ó, Legião Urbana, Monte Castelo. É aquela que fala sobre amor. Que fala de 1 Coríntios 13. Né? Renato Russo cantando. Como é que é? Canta um pedacinho. Ainda que eu falasse a língua dos homens, Ah, se eu falasse a língua dos anjos, Nossa, sem amor. eu nada seria. Eu não sou tão afinado assim. Carta de Paulo aos Coríntios. Exatamente. Mas essa é a grande questão. Amor. Amor. A senhora falou desde o início, né? E a Eu sua? também, a minha também fala de amor. É? Foi minha amiga que compartilhou comigo, eu ouvi, achei linda, maravilhosa, e vou aqui indicar. Quem sabe isso quer dizer amor, Milton Nascimento. Gente, hoje eu vou de Rapa. A minha alma. Não sei se vocês conhecem essa música. Claro. A paz que eu não quero, mais conhecida. A minha alma está armada e apontada para a cara do sossego, pois a paz sem voz, Gente. não é paz, é medo. Eu ouvi a Maria Rita cantando essa É a música. Maria Rita canta. linda, linda. Com aquela interpretação É. da Elis Regina, totalmente maravilhosa. Maravilhosa, né? Né? É, muito bom. A minha é essa hoje. Bacana. Obrigado, Raquel, por ter me ajudado. Essa música é linda. Vai falar dos nossos parceiros? Vamos falar dos nossos parceiros, Isabel? Vamos. Hoje, olha só, Vamos falar. o pastor Oliver ficou na água, né? A mãe Tânia também ficou na água, porque ela Vamos precisa fazer um das brinde daqui a 24 pouco, horas. é. Mas nós vamos fazer um brinde aqui com a Casa Moa, que é nosso vinho, e Maltz
Chopinho da Maltz, ó. Chopinho da Maravilha. Maltz. E a Casa Moa, que todos vocês já sabem que é um estilo de vida. Casa Moa, maravilhosa. Vocês procurem lá nas nossas redes sociais. Você pode organizar um evento, pequenos eventos na casa. É lindo, lá é lindo. Nem vou me delongar sobre isso. E a Maltz, cadê a Maltz ali? A Maltz Maltz Beer Garden, né? Maltz está com um restaurante maravilhoso lá em Itaipuaçu, no Barroco, lindo. Tem espaço para criançada, tem petisco, tem chopinho. Tem chopp também em casa. Se quiser fazer um evento, uma festa, eles entregam chamar, também. Maravilhoso. Maravilhoso. Vamos fazer um brinde, então? Vamos. Saúde, gente. Saúde. Cada um com a sua bebida, com as suas diferenças. Pronto. Ah lá, Mas com nossa. respeito, né? Muito. Isso aí. Agora, Sempre. tem uma coisa que nós não falamos ainda. Não, Ah! falaram sim. A mãe Tânia e o pastor Oliver falaram quando nós chegamos. Que nós Falou estamos que a gente muito tá bonitas. bonita. Falou que eu tô linda. Eu falo. Falaram? Falou, você Falou? também. As duas Eu também tô, não tô? Tá. Gente, hoje eu tô de Kena Rio. Dá uma olhada na minha camisa. Maravilhosa, né? Kena _Rio. Vocês podem Maravilha. entrar lá, ligar para a Márcia, marcar uma hora para visitar. E ela, já falei para vocês, ela tem atendimento especializado lá. Você tá de quê hoje? Eu tô de fulana. Fulana? Fulana. Ali no Boulevard Maricá, ali no centro de Maricá, @fulana Maricá, você, né? As meninas são maravilhosas. Beijo pra Lu, pra Roberta, pra Vanessa. Oi. Aos pouquinhos eu vou mandando beijo pras meninas. Para todo mundo. Olha, gente, aqui hoje nós temos um presentinho também da outra parceira nossa, né? A Merinda. A Merinda ela faz joias, né? E hoje, como o pastor Oliver veio, olha, mãe Tânia, esse aqui é para você, da Merinda. Dá uma olhada, vê se você gosta. E pastor Oliver não vai ganhar nada. Quem vai ganhar é a Cíntia. É a Eu ganhei. Cíntia. É a Cíntia que vai Então ganhar. ganhei. Quer ver? Dá uma olhadinha aqui. Olha, essa pulseira. Que linda, que delicadeza. Ela vai amar. Ai, a sua corrente até enrolou. Eu até tinha desenrolado. Aí eu espero que vocês gostem. Muito lindo. obrigado. A Sandra, Merinda, Isabel. entra lá, Merinda Oficial, Merinda. vocês vão É um conhecer charme outras. também, Merinda olha é um meu charme. brinco. Meu brinco é de lá. Ah, meu Tá brinco vendo? também. Teu brinco também é de lá, ó. É, E a Merinda. pulseira também, ó. Eu vivo. Eu espero Muito que bom vocês gosto, gostem. Merinda. Um mimo do nosso muito programa. obrigado. Agradecer, né, Sandra, pela participação de vocês aqui, mãe Tânia, pastor Oliver. Agradecer o pessoal que ficou assistindo a gente. Espero que vocês gostem. Faz comentário lá, que eu acho que foi bem, Sininho, bem bacana. sininho. Não esquece do e sininho. bem importante, né? Acho que mais do que... mais importante é a gente falar sobre o assunto. Isso. Né? E numa outra oportunidade vocês voltam aqui. Não, vamos Com voltar, certeza. vamos voltar. Nós vamos ter hora que vocês outros quiserem, temas. podem convidar. Inclusive, vocês surgiram pautas pra gente. Talvez outro tema que não seja esse, que hoje foi muito em cima de coisas negativas, mas coisas que a gente precisa aprender. Sim. Né? Eu preciso aprender mais com o senhor, preciso aprender mais com a mãe Tânia. A gente precisa fazer outras mesas dessa. Com certeza. Bacana. Gente, muito obrigada mesmo Valeu, pela presença gente. de vocês. Obrigado. Obrigado a todos aí. Beijo. Olha.